Olá, pessoal. Retomando aqui o nosso módulo de estudo, né? Um estudo sobre as cores, 10 cores do talento. No primeiro vídeo que eu gravei, eu expliquei um pouco os conceitos da pedagogia sistêmica. E agora nós vamos entrar falando sobre as 10 cores do talento. Para isso, eu vou trabalhar aliás, tudo que foi retirado, né, para esse evento, foi desse livro aqui, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. As 10 Cores do Talento, da Angélica Malpicoveira e Fernando Canizales Hernandes. Como é que eles chamaram, né, essa dinâmica, essa técnica dos 10 cores do talento? Eles deram o nome de ferramentas dinâmicas das lentes, que estão relacionadas às tecnologias de aprendizagem e conhecimento sistêmico. Então, como é que esse processo aconteceu? Como é que eles chegaram, né, nessa dinâmica? Eles, a partir de uma aula, né, dentro da CUDEC, que é o Centro de Estudos desde a educação infantil até o ensino superior, fundamentado na pedagogia sistêmica, numa aula de física, pensando como é que eles poderiam trabalhar o conteúdo sobre ótica, né, numa perspectiva dinâmica, de metodologias, né, que realmente pudesse facilitar o aprendizado dos alunos sobre esse assunto. E na elaboração dessa aula, trabalhando sobre a ótica, cores, né, como é que nós percebemos as cores, e aí chegaram a essa questão das cores, né, como é que cada pessoa, pensando numa lente, né, como é que eu, com a minha lente, eu enxergo o mundo, as cores, né, sendo que essas cores estariam representando o meu papel sistêmico no meu sistema familiar. Então, a partir da minha visão, que passa por uma lente, tanto que o exercício que é proposto para chegar a essas conclusões, a gente usa a dinâmica das lentes, né, como está aqui. Então, qual é a cor? Com que cor que eu me enxergo o meu papel no meu sistema familiar? Tá? Bem interessante essa dinâmica. E aí, a partir de vários estudos e experimentos, né, que eles fizeram com alunos, né, da escola durante muitos anos, conseguiram sistematizar em 10 cores. Então, nós enxergamos o nosso sistema a partir dessas 10 cores. Esse livro, essa técnica está para ser aprimorada, né? Porque são coisas que vão avançando, mas por enquanto é o que eu tenho acesso até o momento. Então, as cores, né? Eles agruparam em 3 grandes grupos. Então, as cores da ação: laranja, amarelo, vermelho, que são as cores, são as pessoas que confrontam a hierarquia. As cores do relacionamento, que são verde, rosa e marrom. Elas não confrontam a hierarquia, né? Elas se relacionam com a hierarquia, elas buscam o equilíbrio da hierarquia. E o pensamento, que é o grupo do pensamento, que são azul, branco, roxo e preto. Esse grupo busca o pertencimento. São pessoas que foram excluídas por alguma razão. Vocês vão ver ao longo aqui da exposição das cores, como é que isso acontece. Então, a nossa cor,
quer fazer algo para o sistema familiar a partir da dor. Então, quando nós não estamos, vamos dizer assim, em expansão, em evolução, nós usamos a cor, né, a forma, a lente de olhar o nosso sistema familiar a partir da dor, né, a partir da falta, né, o confronto com a hierarquia, o relacionamento com a hierarquia, mas não é um relacionamento, num primeiro, sem estar em evolução, que consegue o equilíbrio. Ou então a questão do pensamento, do pertencimento, então nós acabamos entrando em confronto também, porque nós queremos trazer aquela pessoa para o sistema. Então, só no processo de conhecimento, né, de autoconhecimento, a transformação é a partir da compreensão. O que é que nós queremos, né? Qual que é o nosso papel, na verdade? Então, entender o nosso papel a partir da evolução é fundamental para esse sistema. Então, vamos iniciar aqui com a primeira cor, o vermelho, que é a cor da ação. Então, o que é o vermelho, né? O vermelho, qual é a implicação sistêmica do vermelho? Existe um movimento de encontro e desencontro entre mãe e filho ou filha. Então, a pessoa que enxerga o sistema familiar, enxerga essa mãe como uma mãe fraca, que precisa ser protegida. Então, a relação com a mãe é sempre essa, de proteger essa mãe. Então, percebe que aí já é um movimento inverso. Porque quem é o adulto, né? A mãe ou o filho e a filha? Aí há uma inversão de papel. O filho ou a filha ocupando o lugar de mãe. Então, você já percebe que é um movimento sem evolução. Como é que a pessoa... qual é a conduta, né, da pessoa que tem o vermelho, né, como papel a desempenhar no sistema familiar? É muita energia, é líder, ela é forte, com muito potencial para trabalhar. E fica frustrado quando as coisas não saem como querem. Então, é aquela pessoa que trabalha tal, mas assim, quer controle, né? Quer controlar. Por quê? Porque justamente ela está tentando controlar essa mãe, que é uma pessoa frágil, que precisa ser cuidada, então eu preciso proteger. Então, quando ela está em evolução, né, quando a pessoa tem a transformação, a consciência, né, do que ela está fazendo, do movimento que ela está fazendo, ela caminha com a mãe e quebra o paradigma que está relacionado com a dor das mulheres. Então, ela faz um movimento diferente, né? Eu não preciso proteger, eu caminho junto. E na escola, que é assim, o viés que para nós é o viés mais importante, né? Porque esse é o objetivo aqui da escola, são os primeiros a desempenhar as tarefas e requerem uma agenda cheia de atividade. Então, aquele aluno que produz muito, eles gostam de conectar com o professor, e quando isso não acontece, começa a entrar em enfrentamento. Lembra que eu falei no começo que as cores de ação são as cores que enfrentam a hierarquia? Então, se a pessoa não se conecta, né, se o educador não busca essa conexão, ele vai provocar situações de disciplina. E essa pessoa tem dificuldade também em trabalhar em equipe. Por quê? Porque é aquele que quer liderar, que quer comandar, que quer ir para frente, enfim, quer muita ação, e aí ele tem dificuldade em trabalhar em equipe. E, finalmente, pensando, né, como é que eu trabalho em equipe, né, como é que eu trabalho uma parceria, né, para o vermelho, seria o rosa. Por quê? O rosa é aquele que faz o quê? A mediação com a hierarquia.
e não o branco, tá? O branco já não é uma contribuição para essa cor. Aí a frase, né, dessa cor, qual é a recomendação para essa cor? Escrever uma carta para a avó materna ou para a mãe, para que possa liberar, né, essa questão com a mãe, né? Então, nessa carta, né, ou pode ser também uma fala, tem uma sugestão aqui no livro. Por exemplo, fechar os olhos e imaginar a sua mãe e dizer: Mamãe, tomo tudo de ti. Tomo tua abundância, te tomo sem limites, te tomo o que é grande, te tomo completa, te tomo tal como és. Então, isso é um processo de libertação dessa relação conflituosa entre a mãe e o filho ou a filha. Então, por hoje eu encerro aqui e na próxima aula vamos trabalhar a cor laranja.